Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, a segunda edição nesse dia 27 de fevereiro. Tô aqui mais uma vez com esse conteúdo em vídeo pra gente poder trocar uma ideia a respeito dos bastidores do Botafogo. Essa questão da recuperação extrajudicial, podendo também partir pra recuperação judicial. Vai ter a reunião do conselho no dia 6 de março, mas os conselheiros não estão gostando da falta de transparência. Tem reclamações acontecendo e é importante a gente trocar uma ideia e conversar sobre isso. Também quero falar nesse vídeo sobre uma novidade no elenco do Botafogo. Não, ainda não é uma contratação, não é o Di Plácido já treinando com a galera, nada disso. O Zapata, que fez ótima Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi integrado ao elenco profissional. Ele vinha treinando com o time B, que ainda é comandado pelo Lúcio Flávio, time B que não tem calendário, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, vai ser desmantelado o projeto, ou de fato vai ter o Brasileiro de Aspirantes organizado pelas próprias equipes, a gente não sabe ainda o que vai acontecer em relação a isso. Mas o Zapata recebeu essa oportunidade, segundo o TF, de treinar com a equipe profissional. Vamos falar sobre isso, mas também sobre a questão dos direitos de transmissão. O Botafogo recebeu 14 vezes menos do que o Flamengo em relação a pay-per-view na temporada de 2022. Mas, por outro lado, a gente tem que destacar que a Libra e a Liga Forte Futebol têm seus modelos se aproximando. Pois é uma boa notícia, né? A discrepância era bem grande, mas agora parece que os modelos estão se aproximando e de repente a gente pode chegar no entendimento. E a Liga Independente do futebol brasileiro pode sair do papel. Fogão, vamos conversar sobre isso, só que antes, fica aquele pedido especial, deixa o seu like, isso ajuda na distribuição do conteúdo, mais torcedores passam a conhecer o canal. Estamos a 4 inscritos de ultrapassar a barreira dos 28.400 e seguindo firme e forte em busca dos 29 mil. Com a ajuda de vocês, a gente vai chegar lá. Então se inscreva aqui no Fala Fogão, ative o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de todas as novidades. Lembrando que já, logo mais, a resenha que a gente fez aqui na hora do almoço vai estar disponível no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. E o vídeo de mais cedo sobre questão de CEO, diretor executivo, já conferiu? Se não conferiu, confira, porque é realmente uma questão importante para a gente poder debater. Agora, falando a respeito dessa questão aí do Conselho Deliberativo, os conselheiros que não estão gostando da falta de transparência, ritos sendo atropelados. Cá entre nós, Fogão, a gente não imaginou que a gente ainda teria que debater aqui no canal, em rede social, ao vivo, assim, conversando tete a tete sobre política no Botafogo. Uma vez que a gente virou SAF, todo mundo imaginou o quê? Agora os caras que debatam lá essa questão de cloro da piscina e tudo mais, né? Esportes amadores, entre outras coisas. Mas sobre futebol, a gente realmente não imaginou que precisaria ver isso acontecendo ainda. Porém, dada a circunstância da lei da SAF não estar sendo respeitada, o Botafogo está tendo bloqueio, está tendo penhora, dada a circunstância, essa questão volta a ser pauta no Botafogo Associação, Botafogo de Futebol e Regatas. Isso porque é necessária a reunião do Conselho para aprovar a recuperação extrajudicial e também a recuperação judicial. Só que para isso acontecer, você tem que seguir uma série de ritos internos dentro do Botafogo. Afinal de contas, o Botafogo Associativo tem o seu estatuto que deve ser respeitado. Não dá para você ir no jeitinho, vai atropelando tudo para que a SAF consiga o que ela deseja. Se você faz a coisa no jeitinho, daqui a pouco isso pode descambar para outro lado e isso não é interessante. E aí alguns conselheiros levantaram alguns pontos, por exemplo, cadê o plano de pagamentos? Qual é o tamanho do rombo? Quanto de dinheiro está bloqueado? Perguntas extremamente pertinentes. Por que não passou pelo Conselho Fiscal? Por que o Ducésio marcou uma reunião virtual só com a sua chapa e não envolvendo todo mundo? São questões realmente pertinentes, o questionamento é muito válido e repito, eu quero que a SAF Botafogo, claro, tenha essa questão de proteção. É necessário para o futebol do Botafogo caminhar, para as coisas poderem evoluir. Mas no que diz respeito ao Botafogo Associação, existe um estatuto, existe um rito e esse rito deve ser respeitado, deve ser seguido à risca. Nós queremos ver o Botafogo SAF evoluindo, avançando. Mas se você tem uma relação com o Botafogo Associação, então que essa relação seja bem conduzida de forma transparente para que todos os envolvidos, inclusive a torcida, porque é bonito falar sobre transparência e deixar a torcida de fora. A torcida quer saber o que está acontecendo, porque nós somos parte muito interessada naquilo que acontece dentro do Botafogo, certo? Essa é a grande verdade. Eles não podem deixar a torcida de lado nessa história. A gente quer saber o que está acontecendo, como é que vai ser, tudo bonitinho, tudo conforme deve ser.
É importante que as coisas sigam um caminho muito bem estruturado. Se existe um estatuto, se existe um caminho a ser seguido, então que tudo, detalhadamente, seja feito da maneira como tem que ser. Esquece jeitinho, deixa essa história de fazer as coisas atropeladas pra lá e faz as coisas do jeito certo. Porque dessa forma, ninguém vai ter margem para poder dizer não fez isso, não fez aquilo, tá errado nisso, tá errado naquilo. E as coisas vão caminhar, não é verdade? A reclamação da chapa verde, especificamente, é pertinente. Do Césio, faz as coisas do jeito que tem que ser. Certamente os conselheiros vão aprovar a recuperação extrajudicial, a recuperação judicial, sendo o caso. Certamente. Aprovou a SAF, por que vai querer agora criar empecilho para que isso avance? Não é verdade? Mas as coisas têm que ser feitas da maneira correta. Agora, falando sobre o elenco do Botafogo, Zapata integrado ao elenco profissional do Glorioso. Notícia muito positiva, o Zapata fez uma ótima Copa São Paulo, realmente se destacou, vinha treinando com o Botafogo B, mas o Botafogo B não tem calendário. E no Botafogo principal, a gente tem uma demanda por jogador de velocidade pelo lado do campo. Quem sabe o Zapata pode ter oportunidade de jogar nessa reta final do Campeonato Carioca, né? O Carlos Alberto deve ter a chance de ser titular, imagino. Agora contra o Sergipe, também contra Resende e Portuguesa, imagino que o Carlos Alberto tenha essa oportunidade, mas quem sabe, eventualmente, durante uma partida, de repente no Campeonato Carioca, o Zapata não possa ter essa chance de jogar, né? Seria muito interessante o garoto ter a chance de mostrar o seu futebol para além da categoria de base. Porque cá entre nós, no Botafogo B, o nível de competição, os amistosos, o nível técnico é muito abaixo. Então realmente você precisa testar esses garotos que estão demonstrando algum potencial no nível acima de disputa, sem a menor sombra de dúvida. É uma notícia muito interessante, o Zapata tá aí com a equipe principal e de fato eu espero que ele possa se desenvolver muito bem para conseguir jogar o seu futebol e ajudar o Botafogo. Agora, isso não pode representar o Botafogo simplesmente não ir atrás de um ponta pensando nos próximos desafios. Carlos Alberto é jovem, Zapata é jovem, Luiz Henrique e Gustavo Sauer não estão conseguindo dar conta do recado, mas a gente precisa contratar pontas. Caras mais rodados, mais experientes, que possam de fato chegar, assumir essa bronca e ajudar o Botafogo. São dois lados do campo que o Botafogo realmente precisa se reforçar e da maneira correta. Os garotos podem ser úteis, mas tem que entrar de um jeito muito mais estruturado na equipe, não para resolver um problema que o Botafogo ainda não resolveu. Se é que você deu para entender. Deu para entender, né? Deu para entender. Enfim, para fechar aqui, Fogão, essa notícia da distribuição dos direitos da TV, pay-per-view. Botafogo recebendo 14 vezes menos aí que o Flamengo em relação a pay-per-view. Mas no que diz respeito à Libra e à Liga Forte Futebol, que vai passar a existir, a gente espera, a partir de 2025, uma boa notícia. Se nesse momento o Botafogo recebe tão menos do que o Flamengo, com a Libra, com a Liga Forte Futebol, se entendendo, a gente pode ter uma distribuição dessa receita de TV muito mais justa, muito mais igualitária. Claro, as equipes que forem mais fortes, com maior torcida, vão acabar recebendo mais. Mas a discrepância hoje é gigantesca. Enquanto o Flamengo recebeu mais de 163 milhões de reais, o Red Bull Bragantino e o Cuiabá receberam menos de 150 mil em pay-per-view. Complicado, né? Que os caras possam se entender, porque pro bem do futebol brasileiro isso vai fazer uma baita diferença. Fogão, eram essas as informações que eu queria passar pra você nesse vídeo, então agradeço a sua audiência, deixa o seu like, se inscreva no canal, tamo junto e amanhã eu tô de volta. Um grande abraço e até a próxima.